Boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do Daqui para Fora e vou estar conduzindo com vocês hoje esse webinar a respeito de casos de alunos e o processo seletivo que eles passaram e onde eles estão hoje. Bem, já são 7h01, nós gostamos sempre de começar os nossos webinars no horário. Espero que vocês gostem. A ideia é da gente conversar aqui durante 35, 40 minutos e deixarmos os últimos 10, 15 minutos para perguntas e respostas. Como eu havia mencionado, hoje o assunto do webinar é sobre 8 casos reais de alunos do Daqui para Fora, né, que já passaram pelo nosso processo de candidatura. Então, já a gente vai abordar os principais pontos que construíram a candidatura desses estudantes e onde eles se encontram hoje. E aqui é um pouco da agenda de como a gente vai seguir. Vou falar rapidamente sobre o Daqui para Fora, para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece. Vou entrar rapidamente também no processo seletivo, afinal de contas é importante quem está ouvindo, principalmente pela primeira vez, ou está começando a estudar sobre o assunto, quais são os requisitos de avaliação das universidades do exterior, para que a partir daí vocês possam conhecer melhor os casos que a gente vai abordar dos nossos alunos. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de seleção de universidades, e quanto isso é importante para o sucesso do trabalho, e como que os alunos fazem o trabalho de candidatura para o exterior junto com outras oportunidades, ou seja, deixam esse projeto para que possam ter mais portas de oportunidades no futuro. E, ao final, perguntas e respostas. Antes da gente começar, para quem está entrando aqui pela primeira vez, a gente tem uma análise de perfil onde os alunos ou pais mesmo podem entrar nessa análise e ao preencherem algumas informações, em um dia útil, a gente já faz uma devolutiva para o aluno e família, dizendo o potencial que esse aluno tenha nessa oportunidade de estudar no exterior. Então, quem ainda não fez, só mirar a câmera do celular aqui no QR Code ou entrar direto no site, como está aqui embaixo. Tá? Ao final, quem quiser, quem não conseguiu entrar na análise de perfil, também pode solicitar que eu possa enviar para vocês. Bem, nos próximos eventos, a gente tem feito eventos online pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, e aqui são alguns dos próximos eventos que vão acontecer. Dia 15, faremos uma info session de um aluno estudante da Universidade da Flórida, falando um pouco como é a experiência da universidade. Ao longo dessas próximas semanas, a gente vai fazer alguns desses info sessions sobre diversas universidades específicas, e os palestrantes vão ser sempre alunos daquelas universidades. Então, quem quiser aproveitar e conhecer um pouco como está sendo a experiência específica daqueles estudantes, daquelas universidades específicas, podem aproveitar e ver, a gente vai ter uma bateria de várias universidades. Além disso, a gente vai ter um bate-papo com a Tânia, que é a mãe de 2 alunos que estudam no exterior, então, da perspectiva de mãe, como está sendo a experiência. Então, pais, aí aproveitem essa oportunidade. E também, no dia 16, teremos uma info session de um aluno da University of Pennsylvania, UPenn, para quem quiser também aproveitar. Todos os outros eventos vocês podem se inscrever no nosso site diretamente. Quem não assistiu os eventos anteriores também pode entrar por lá. Bem, como eu havia mencionado, tem muitas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, não conhecem ainda Daqui para Fora. Então, queria fazer uma rápida apresentação para quem está chegando e quem nós somos. A Daqui para Fora é a consultoria pioneira no Brasil no assunto graduação no exterior. Nós já atuamos desde 2001, trabalhando com mais de 3.000 alunos que foram fazer faculdade no exterior conosco. Já enviamos mais de 25.000 applications, já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, e ao longo desses anos já conseguimos somar mais de 500 milhões de reais em bolsas que os nossos alunos obtiveram.
Além disso, relacionamento com vários admission officers, trazendo sempre informações e atualizações de centenas, milhares de universidades durante todo o processo de candidatura. Nossa equipe hoje é composta por mais de 60 profissionais. Desses 60 profissionais, mais de 40 são formados no exterior. Então, temos uma equipe também que vivenciou a experiência de estudar no exterior. Além disso, daqui para fora hoje atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e a Nova Zelândia. Então, aqui são alguns dos resultados de aprovações dos nossos alunos nos últimos anos, para que vocês possam conhecer um pouquinho das faculdades. E também é importante frisar que o Daqui para Fora trabalha com todas as universidades desses 6 países que temos expertise na atuação da candidatura. Ou seja, não existem faculdades predeterminadas em que a gente já orienta o aluno. Nosso trabalho é sempre buscar a melhor faculdade possível para cada aluno no âmbito acadêmico e no âmbito financeiro. Esse é o grande objetivo, que cada um consiga chegar na melhor faculdade possível no exterior. E, de uma forma macro, como funciona o nosso trabalho, o trabalho daqui para fora começa já a partir do 9º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, que é a fase de preparação para a candidatura, onde esses alunos têm uma mentoria guiada, orientando, acompanhando academicamente na orientação de projetos, planejamento e preparação para as provas. E, ao chegar na candidatura, esses alunos trabalham como equipe acadêmica na preparação, seleção de universidades, preparação para os applications, nas redações específicas, e, ao longo dos 4 anos, o Daqui para Fora também dá todo o suporte para os alunos e famílias, né, enquanto o aluno estiver na graduação no exterior. Então, de uma forma bem macro, né, como que o nosso trabalho funciona ao longo de toda a jornada. Então, começa a partir do 9º, pode começar já a partir do 9º, 1º ano ou 2º ano do ensino médio, ou até mesmo 3º ano do ensino médio. Então, entrando um pouco no processo seletivo, em como que as universidades no exterior avaliam os estudantes, já que é importante para quem ainda não conhece entender quais são esses critérios, para que vocês possam entender um pouco dos casos de alunos que a gente vai abordar aqui hoje. Então, diferente daqui do Brasil, né, em que aqui no Brasil todos já conhecem, né, o Enem como uma prova principal de entrada nas universidades, assim como algumas faculdades têm suas provas específicas, como a USP, a UNB em Brasília, ITA, IME. De uma forma geral, o processo seletivo no Brasil é uma prova padronizada. Enquanto que no exterior, o processo seletivo ele abrange não só a parte acadêmica, mas também a parte pessoal e subjetiva de avaliação. Então, a gente vai abordar todos esses quesitos agora. Primeiramente, na parte acadêmica, os alunos eles são avaliados pelas notas da escola, ou seja, o histórico escolar a partir do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano. As provas, que são o SAT, que são provas de inglês e matemática. Existe também a prova do ACT, que também tem inglês e matemática, e, além disso, uma pequena seção de ciências, ou seja, as provas padronizadas. As provas de proficiência de inglês, TOEFL ou IELTS. E algumas universidades também podem avaliar a prova do Enem como prova de admissão. Elas já avaliam em conjunto com os outros quesitos também. Então, a parte acadêmica é a combinação desses fatores de notas com essas provas a serem realizadas. Além disso, os alunos também vão ser avaliados através de cartas de recomendação dos professores da escola. Geralmente são 2 professores e um coordenador da escola. As atividades extracurriculares que esses alunos se envolveram também vai ser levado em consideração. As redações de apresentação para as universidades. Aqui, cada faculdade geralmente vai ter entre 3 até 6 temas, onde os alunos precisam desenvolver esses temas ao longo da candidatura.
E, por último, algumas universidades ainda vão solicitar entrevistas com representantes da faculdade. E para a turma, né, para os alunos que vão entrar em alguma faculdade com alguma aptidão artística, como cinema, design, teatro, ou seja, em algum viés artístico, esses alunos também vão ser avaliados a partir do seu portfólio artístico. Tá? Então, de uma forma bem geral, como que o processo seletivo no exterior se dá é através, então, do conjunto de todos esses fatores. Então, é importante todos terem esse entendimento, porque é a partir disso que a gente vai traçar os perfis dos alunos, que vocês possam ter um entendimento de como que eles fizeram e o que eles criaram ao longo da jornada do ensino médio. Bem, então, já que a gente vai entrando já nos casos reais, queria também frisar, antes da gente começar, que a gente vai mencionar os nomes desses alunos, mas não vamos mencionar as escolas, né? Por uma questão de privacidade dos alunos. Então, nesse sentido, a gente só vai mencionar o nome dos alunos e as características que esses alunos tiveram. Tá? Então, primeiramente, né, a gente gostaria de trazer a nossa aluna Alessandra. A Alessandra, academicamente, né, é realmente uma aluna muito boa. Ela começou a se preparar conosco no terceiro ano do ensino médio. Ela pensava, né, em fazer algo na área de sociologia e matemática. Então, ela tinha realmente algumas áreas de interesse, não uma só específica. As notas da escola, como eu falei, ela realmente era uma aluna muito boa, ela se destacava academicamente na sua escola. Então, ao longo do seu ensino médio todo, ela conseguiu manter notas altas. Em relação aos resultados das provas no SAT, ela tirou 1.350. Ela chegou a fazer o SAT Subject Test, tirou 720 de 800 possíveis, e o TOEFL tirou 115 de 120 possíveis. Nas atividades extracurriculares, ela foi vencedora de um projeto de pesquisa em psicologia, ela gostava muito dessa área também, então se envolvia em diferentes projetos. Gostava também de robótica, então participava de competições e torneios de robótica durante o ensino médio, simulações da ONU, e aqui é onde também muitos dos nossos alunos atualmente também se envolvem. E no âmbito bem pessoal, ela gostava de jogar basquete e jogava a nível municipal, né? Então, também tinha esse viés esportivo no perfil da Alessandra. Mas, como vocês podem ver aqui, ela é uma aluna que, né, não só era muito boa academicamente, já se destacava academicamente, mas também tinha diversas áreas de interesse. Então, ela se envolvia e naquilo que ela se envolvia, ela fazia muito bem. No processo de candidatura, ela chegou a aplicar para 3 grandes universidades, a Columbia University, a Swarthmore e Stanford, e o grande resultado foi aprovação em Stanford, uma das principais universidades mundiais, e além de ser aceita em Stanford, conseguiu também uma bolsa de 75% dos custos finais da universidade. O grande desafio aqui, antes dela tomar a decisão, foi ter os pais, né, totalmente apoiados na ideia, já que estava sendo uma ideia muito nova para a família, mas ao ser aprovada numa faculdade como essa e dentro de um orçamento planejado, a família decidiu me apoiá-la totalmente e hoje ela é uma estudante de Stanford. Então, aqui, primeiro caso da Alessandra. Segundo caso é o Ginter. Ginter também começou o trabalho de preparação no terceiro ano, já na fase de candidatura. Ele tinha áreas também um pouco diversas, biológicas, engenharias, gostava das exatas, mas também gostava bastante das áreas de biológicas. Tinham boas notas, tinha média em todas as notas acima de 85, mas como a escola dele era uma escola muito, muito puxada, a média dos melhores alunos era muito difícil ficar acima de 9, 9,5, ou seja, ele já estava no top 5% da sua turma. As notas nas provas que ele teve foi no SAT 1.440 de 1.600,
SAT Subject tirou 750 de 800 possíveis e o TOEFL 109 de 120 possíveis. Em relação às atividades extracurriculares, né, ele gostava muito de Olimpíadas escolares e principalmente das Olimpíadas de Química, então se envolvia bastante nisso. Ele criou um projeto social chamado Livro Fora da Estante, além de se envolver também com teatro, né, conseguiu um emprego dentro de teatro na cidade, e como química era uma matéria de interesse dele, ele também foi monitor e ajudava o professor com outros alunos que tinham mais dificuldade em química. Então, ele também se envolveu bastante na escola, ajudando e dando suporte para o professor de química. No processo de candidatura, ele, né, aplicou para faculdades bem concorridas, Chicago, Johns Hopkins, Brown, WashU, que é a Washington University, Yale, Iowa State, Minnesota. E desses resultados, ele teve 2 grandes aprovações, Iowa State e Washington U. E a grande decisão foi em WashU, onde, inclusive, ele conseguiu uma bolsa de 100%. Então, sem dúvida nenhuma, para ele, a prioridade eram as bolsas que ele ia conseguir, e com isso a lista e as opções de faculdades foram muito bem selecionadas para o perfil e potencial dele e as possibilidades de bolsa. E, sem dúvida nenhuma, teve um resultado excelente. WashU, uma das principais universidades dos Estados Unidos, com uma bolsa 100%, era o que ele precisava para viabilizar esse projeto. O João Vitor Mafra, que começou também o trabalho conosco no 3º ano do ensino médio, e gostava muito de engenharia, e isso para ele já estava muito claro, sempre gostou muito das áreas exatas, tinha facilidade em matemática, era um bom aluno, como ele mesmo fala, ele era um bom aluno, mas não era hoje estava entre os melhores, mas estava muito bem, né? Tinha boas notas, teve boas notas nas provas também. Ele fala, né, a gente conhece pessoalmente o João, ele fala que não conseguiu atingir os objetivos que ele tinha de SAT, mas mesmo assim foi bem, tirou 1.320, e o TOEFL tirou 100 pontos. Nas atividades extracurriculares, como ele já desde o ensino médio tinha isso muito claro, né, com as exatas, participava de Olimpíadas de Matemática e os projetos na escola, a escola já promovia vários projetos, ele se envolvia bastante com isso, e ele se candidatou para muitas universidades, né? Como vocês podem ver aqui, o apanhado de universidades que ele se candidatou, desde Texas, as universidades da Califórnia em geral, a Central Florida, na Flórida ele se aplicou também para algumas, Miami, Virginia Tech, Texas A&M. Então, para ele, o que era muito importante já olhando faculdades que na área das engenharias seriam excelentes faculdades de engenharia. Isso porque ele já tinha muita ideia que seguiria nessa linha. Dos resultados aprovados, ele teve aprovação na Virginia Tech, Texas A&M, USF e Penn State. Ele ficou muito indeciso entre Virginia Tech e Texas A&M e acabou tomando a decisão indo para a Virginia Tech, que é uma das faculdades na área das engenharias dos Estados Unidos, entre as melhores. E é interessante que durante a experiência dele na Virginia Tech, já no 3º ano, no 2º ano de faculdade, ele teve uma oportunidade de participar. A NASA ela selecionava 10 times de estudantes de engenharia de centenas de universidades nos Estados Unidos, onde esses times precisavam se candidatar para esse projeto da NASA, precisavam mostrar os seus projetos, os seus trabalhos já realizados. O João Vitor, com outros alunos da Virgínia, conseguiram ser um dos selecionados para esse projeto da NASA. E o projeto da NASA era exatamente criar Marte, onde esses alunos de engenharia teriam que criar uma broca para retirar água do solo de Marte. Então, ele com os outros alunos, né, conseguiram entrar nessa competição e foram selecionados e estão ainda nesse desafio que a NASA promove. Então, tem sido já uma excelente oportunidade que ele menciona, né?
E realmente até um outro caso interessante, né, uma curiosidade do João Vitor, durante a pandemia, né, ele falou que teve que voltar para o Brasil, né, preferiu voltar para o Brasil e, né, segundo ele, teve um suporte total da faculdade, inclusive nos projetos de engenharia que ele precisava dar continuidade e que ele precisava de material, a faculdade enviou para o Brasil esses materiais que ele estava trabalhando, né? Então, nada mais do que um suporte real durante até a pandemia. Enquanto ele estava aqui no Brasil, ele teve todo o respaldo, todos os instrumentos e materiais que ele precisava. O outro caso, né, é o Raul. O Raul aqui já está com a fotinho, inclusive, do lado do Mark Zuckerberg, que, né, do Facebook. Ele é um aluno que começou o trabalho também conosco no 3º ano do ensino médio. Já tinha uma ideia clara também, que estava tendenciando as áreas exatas, engenharia e finanças específicas, tirou 750 de 800 possíveis e o TOEFL 110. Durante o ensino médio, as atividades extracurriculares que ele se envolveu, ele fundou uma empresa para vender camiseta, porque ele queria criar o seu próprio negócio, ver como é que funcionava e como é que era. Além disso, participou de várias feiras científicas, competições de programação, que era uma área que ele gostava bastante. E, no âmbito geral, ele participava de várias Olimpíadas, né? Matemática, física, astronomia. Então, ele se envolvia. No processo de candidatura, o Raul aplicou para algumas universidades de altíssimo nível, como Harvard, Duke, Boston University, MIT, Princeton, Penn e Stanford. Em termos de resultados, ele foi aprovado em Stanford e em Boston University e escolheu Stanford como uma das suas opções. E aqui, em termos de curiosidades, interessante, durante a experiência dele, ele está terminando agora Stanford e vai começar já agora um mestrado nesse ano. Já em 2018, ele conseguiu um estágio no Facebook, por isso até essa fotinho aqui dele do lado do Mark, como engenheiro na área de engenharia de software. Em 2019, ele conseguiu também um estágio na Hashdex, que é uma empresa que lida com criptomoeda. Então, nessa área tecnológica, né, onde a faculdade se encontra, existem várias dessas empresas high-tech. Além disso, ele entrou na Associação de Empreendedores de Stanford em 2019. Em 2020, ele, né, entrou como uma vaga de engenheiro de hardware na Two Sigma, que é uma empresa de Nova York. Então, ao longo dessa jornada em Stanford, né, terminando agora em maio a sua faculdade, já começando um mestrado, teve diversas oportunidades de altíssimo nível e, sem dúvida nenhuma, nos próximos passos, nas próximas etapas vão ocorrer e vão existir várias outras oportunidades. Então, aqui é um exemplo, né, da onde o Raul saiu lá no 3º ano, né, se dedicando, indo bem, se envolvendo, e as oportunidades que já apareceram, surgiram e tenho certeza, vão continuar aparecendo na vida. O outro exemplo é o Luca. O Luca começou o trabalho no 2º ano do ensino médio, tinha um interesse também na área de business, de finança, bom aluno, média acima de 9, né, 10% da sua turma, notas das provas, ele, né, teve um ACT também muito bom, ele preferiu fazer o ACT ao invés do SAT, 33 de 36, SAT Subject gabaritou a prova, TOEFL 117, nas atividades extracurriculares ele já se envolvia com liderança e finanças de uma forma geral. Ele participava do clube de empreendedorismo da escola, participou do LALA, que é um projeto fantástico, que é de liderança de jovens na América Latina, e, além disso, se envolvia em várias outras línguas. Se candidatou para diversas universidades de alto nível, como vocês estão vendo, Georgetown, Notre Dame, Emory, NYU, Wharton, que é da UPenn, Boston College, e foi aprovado em 4 grandes universidades: Georgetown, Notre Dame, Boston College e Emory University, né? Acabou escolhendo indo para Notre Dame, que é uma faculdade
excelente academicamente, uma reputação gigantesca, já está aí entrando no seu segundo ano, e já no primeiro ano conseguiu uma oportunidade de estágio na Ambev, né? Então, isso já no primeiro ano, já abrindo essa oportunidade de estagiar numa grande empresa aqui no Brasil. Outro caso é o do Lucas. O Lucas começou o trabalho na preparação no primeiro ano, né? Então começou ainda com mais antecedência, tinha interesse nas áreas de economia, finanças, negócios em geral, média 8,5, mais ou menos, estava no top, né, 20% da sua turma, um ACT de 30, TOEFL de 100. As atividades extracurriculares do Lucas foram bem interessantes, porque como ele já gostava muito de finanças e ele já atuava nisso por conta própria, né, na sua vida pessoal, ao longo da preparação, durante o primeiro, segundo, né, e principalmente no terceiro ano, ele criou um curso de finanças pessoais para os funcionários do colégio dele. Então, aqui, nesse sentido, ele teve uma orientação do mentor de preparação no trabalho conosco, e, com isso, ele conseguiu criar um projeto de alto impacto, que não só teve um alto impacto para ele, mas para aqueles funcionários da escola, e que até hoje está sendo continuado. Ele também conseguiu um estágio em uma empresa de investimento, né? Conseguiu uma certificação de finanças já muito novo. Então, era uma área que ele já tinha muito claro para ele que ele gostaria de se envolver. No processo de candidatura para o exterior, ele enviou a sua candidatura para várias universidades, como Vanderbilt, Dartmouth, Rice, Illinois, Minnesota, e foi aprovado em Illinois, Indiana, Minnesota e Dartmouth, né? Dartmouth como uma das Ivy Leagues. Foi aprovado em Dartmouth e, ao longo da faculdade, também teve diversas oportunidades de estágio em grandes empresas, como BTG Pactual, a Plural, que é um sistema de ensino, a Apex Capital. Então, o Lucas, ao longo da sua faculdade, também teve essas oportunidades de estagiar, experiências acadêmicas, que agora ele vai estar terminando a faculdade e vai conseguir, né, sem dúvida nenhuma, se colocar muito bem no mercado. Outro exemplo é o Caio. O Caio começou a preparação no terceiro ano, tinha uma área de interesse em economia, notas na escola realmente eram excelentes, 9,5, top 5 da sua turma, SAT 1.340, TOEFL 95. O Caio era muito voltado para a área acadêmica, então ele se envolveu bastante nas Olimpíadas de Matemática e projetos acadêmicos de uma forma geral. Mandou a candidatura para 7 universidades, como vocês podem ver aí, Kentucky, Nebraska, Minnesota, Florida, Iowa State, North Carolina State e Duquesne. Foi aprovado em todas, e foi, né, escolher a Universidade de Kentucky porque lá ele conseguiu não só a aprovação, mas uma bolsa que cobrisse todos os seus custos, que era algo que era prioridade para o Caio no processo. Com isso, ele teve a oportunidade de estagiar em várias empresas também, e como vocês estão vendo aqui, a BS Steel é a última empresa que ele conseguiu o estágio. E o último caso aqui é o Henrique Faria Brito, que começou o trabalho também de preparação no primeiro ano, já tinha uma área de negócios, né, business em geral, nada muito específico além disso, mas queria trabalhar com negócios. Tinha uma média acima de 8, algumas acima de 9, devia estar aí no top 15, 20% da sua turma. Teve um pouco mais de dificuldade nas provas, tirou 1.250 e TOEFL 88 de 120. Nas atividades extracurriculares, ele se envolveu em projetos voluntários, o Grêmio Estudantil da escola, esportes, também gostava muito de esportes. E um dado interessante aqui das atividades, né, eu conheci Henrique pessoalmente, e ele, durante o ensino médio, uma das atividades que ele criou na preparação foi uma competição de cubo, né, aquele joguinho, né, que você encaixa, e aí ele criou uma competição super organizada com os alunos do ensino médio, e ele já gostava daquele jogo,
mas junto com a escola ele conseguiu implementar uma competição como essa. Então foi uma iniciativa dele, que ele teve que tocar, e deu super certo, e foi algo que ele colocou, inclusive, nas suas candidaturas. Ele aplicou para 6 universidades, foi aprovada em todas também, acabou escolhendo indo para a USF, em Tampa, na Flórida, por conta também, um dos motivos foi por conta da bolsa que ele conseguiu na época, e ao longo da jornada e das suas oportunidades, ele fez um estágio na Zoox, em ciências de dados, diretor de operações na própria universidade, e, por último, ele está agora com uma oportunidade na Deloitte, na verdade, já com uma oferta de emprego na Deloitte, que é uma consultoria, né, super renomada mundialmente. Então, aqui é um caso também muito interessante de um aluno que era um bom aluno, que, né, se envolvia de alguma forma na escola, teve boas notas, mas não diria nada espetacular, e mesmo assim conseguiu excelentes resultados, uma experiência fantástica na USF, e hoje se encontra ainda nos Estados Unidos com visto de trabalho, trabalhando na Deloitte, que é uma empresa Fortune 500, uma das principais empresas de consultoria empresarial do mundo, né? E aí eu queria justamente entrar um pouco mais a fundo no caso do Henrique, porque eu acho que traduz muito um estudante brasileiro que, né, consegue tirar ao máximo de experiência de estudar no exterior, né? O Henrique, como eu falei, era um bom aluno, né? Se envolveu em atividades extracurriculares na escola, teve, né, boas notas nas provas do SAT, mas teve, né, que estudar bastante, inclusive, para conseguir aquelas notas. E quando ele começou o trabalho de preparação no primeiro ano, e quando ele começou a entender o que seria necessário para ele entrar em uma universidade, ele viu que, olhando o filtro de candidatura, nas notas da escola ele estava bem, mas as provas iam ser o maior desafio para ele, já que o inglês dele não estava muito bom na época, e para atingir uma boa pontuação ele ia ter que estudar bastante. Já os outros requisitos, né, como atividades extracurriculares, as cartas de recomendação, redações, ele ia conseguir bem, né? Ele já tinha, de uma certa forma, se envolvido e conhecia muito bem a escola e os professores, né? Então, ele sabia que ele teria que melhorar bastante no quesito das provas e dos testes, né? Aqui é um exemplo de um filtro de candidatura de uma faculdade com taxa de aceitação de 18% dos seus candidatos, né? Então, por isso, quando a gente olha aqui primeiro as notas, onde todos os alunos podem ser muito parecidos, os outros quesitos vão ser o que vão afinando a aceitação ou não desses alunos, né? Então, nesse caso, para o Henrique, né, ele sabia que ele tinha que passar nesse primeiro filtro. E esse primeiro filtro, como vocês estão vendo, notas da escola e as provas. E focando nas provas, né, ele tinha 2 metas, né, o TOEFL e o SAT. O TOEFL, a meta dele era de 90 pontos, né? E ele fez a prova 3 vezes. E o SAT era 1.300. E o SAT ele fez 3 vezes também. Na primeira tentativa do TOEFL, ele tirou 73 pontos. Ele achou que foi até bom para o nível de inglês que ele tinha na época. Depois, a segunda vez, ele tirou 81 e na última tentativa tirou 88, né? Então, chegou um pouco próximo da meta, mas nem conseguiu atingir a meta na época. Depois fez o SAT 3 vezes também, onde no final a maior soma de cada sessão, que é o que eles chamam de super score, ele conseguiu uma pontuação final de 1.250, né? O que para ele ainda estava achando que conseguiria melhorar, mas não tinha mais como fazer mais tentativas, ele já estava no limite do timing para realizar essas provas. Então, ele tinha que trabalhar com essas pontuações. Então, com isso, ele teve que pensar muito em criar e trabalhar com o estrategista na nossa equipe em uma lista equilibrada de faculdades que estivessem de acordo com esse potencial acadêmico dele.
Então, ele teve 6 aprovações, né, de universidades e acabou escolhendo USF, como a gente mencionou agora há pouco. USF foi escolhida não só pela questão da bolsa, como ele conseguiu 50% na época, o que ajudava bastante os pais, mas na época também ele pesquisou que a USF ficava entre as 250 melhores faculdades do mundo, né? Algo que na época não existia nenhuma faculdade brasileira que estivesse naquele ranking, entre as 250 melhores. E é claro, como um carioca, gostava do clima, né? Ia ser fácil a adaptação. Mas como o Henrique mesmo fala, né, ele, na época, com 17 anos e passando por todo o processo, ele estava pronto academicamente, sabia que viriam muitos desafios, mas ele sabia que a parte de adaptação ia ser bem desafiadora, porque ele era um menino muito apegado aos pais, à família, aos amigos do Brasil, e logo de cara ele fala que o mais importante no primeiro semestre de faculdade foi fazer amigos. E ele fala que agradece muito a primeira semana da faculdade, que é a Orientation Week, em que ele conheceu muitos alunos daquele ano, né, que estavam começando a faculdade daquele ano. Então, foi um momento em que ele disse quanto foi importante para ele ter aquela rede de amizade e de suporte para que ele conseguisse realmente se adaptar e ter uma boa experiência ao longo dos 4 anos. Então, já uma dica que a gente sempre dá para os alunos é que durante o primeiro ano, principalmente, você faça esse esforço em conhecer gente, fazer amigos e já criar os seus primeiros laços. Mas, além disso, né, de fazer amigos, ele sabia que ia ter um desafio academicamente. Afinal, ele conseguiu as notas, mas não tinha aquele inglês ainda já 100% para acompanhar as aulas e já ter notas muito altas. Então, ele disse que no primeiro ano ele sabia que precisava ter boas notas, então ele se dedicou bastante aos estudos, porque não conseguia fazer outra coisa além de estudar, porque ele sabia que desde o primeiro semestre a sua média geral ia ser contada. O famoso GPA, né, que é a sua média acumulativa durante toda a faculdade, ia ser algo bem importante lá na frente. E isso precisava começar desde o início. Então, com isso, ele começou a estudar muito e já no primeiro ano ter notas muito altas. E aí, depois do primeiro ano, ele conseguiu ter um pouco mais de segurança nos estudos e começou já a pensar em que se envolver na faculdade e não só focar nos estudos. E aí foi no segundo ano em que ele começou a pensar na sua listinha do to-do list, né? Ele falou que colocou vários post-its no quarto dele do que ele pretendia fazer na faculdade, quais seriam as suas listas de desejos que ele gostaria de cumprir durante os 4 anos de faculdade. Então, ele falava que queria conseguir um trabalho no campus, ele queria pesquisar as organizações, os clubes estudantis que a faculdade oferecia. Um dos maiores objetivos dele era virar um embaixador da faculdade, né, que era um renome, né, e um grande destaque você ser um embaixador. Eram pouquíssimos alunos que conseguiam passar por esse processo. Queria estudar sobre a possibilidade de ter uma dupla graduação, entender como é que isso funcionaria, um estágio também, gostaria de trabalhar no estágio, conseguir trabalho no campus e, de preferência, conseguir um trabalho logo após a universidade. Esse era um grande objetivo dele, logo depois da faculdade já sair empregado. Então, com isso, né, com já um mapeamento do que ele queria fazer, no primeiro oportunidade, ele se envolveu com a Brasa, né? A Brasa é um grupo de estudantis de alunos brasileiros em faculdades no exterior que promovem a cultura brasileira e promovem novos líderes brasileiros no exterior. Então, é uma organização estudantil de brasileiros no exterior, ou seja, é uma oportunidade já de imediato que os alunos conseguem se envolver bem. Então, logo de início, o Henrique conseguiu se envolver na Brasa, conheceu o presidente da Brasa, da faculdade,
Lembrando que essa organização é feita por alunos e dirigida por alunos. Então, ele conseguiu uma posição de analista dentro da Brasa para ajudar outros brasileiros. Então, uma posição bem inicial. Mas já ali ele começou a entender a oportunidade que networking cria para outras oportunidades futuras. Então, dentro da Brasa, ele começou a ter um pouco mais de confiança e conhecer mais pessoas dentro da própria universidade. E com isso ele queria mais, ele queria se envolver em mais oportunidades. E aí ele tentou uma outra opção que o campus oferecia, que era o Student Government, ou seja, se envolver com o grupo estudantil da universidade toda. Então, ele conseguiu uma posição que se chamava Outreach Specialist, que era basicamente dar um suporte para alunos que queriam se desenvolver profissionalmente e como que a universidade poderia dar um suporte e orientar esses alunos. Então, ele se envolveu muito com a organização estudantil da USF. Então, dentro dessa oportunidade, ele entrou em uma posição específica e depois que ele terminou, ele criou uma posição, um departamento inteiro de outreach, onde ele foi o diretor e criou e pôde trazer outras pessoas para trabalhar com ele. Então, imagina, em um semestre, você entra em uma posição, no segundo semestre, aquilo já se torna um departamento próprio em que você precisa criar uma ramificação daquilo. Então, isso foi uma oportunidade realmente muito boa para o Henrique. Com isso, ele conseguiu criar um comitê, né, de estudantes, né, que entrariam dentro desse outreach. Além disso, ele teve a oportunidade de conhecer o presidente da universidade também, em diversas frentes, inclusive nessas organizações estudantis. A faculdade trazia esses líderes estudantis para tratarem de decisões da faculdade. Ele fala, né, num dos relatos do Henrique, em que eles tiveram que tomar a decisão de construir ou não um novo estádio de futebol na faculdade. E eles foram um dos que tomaram a decisão de fazer ou não aquela nova obra. Então, já tomando decisões importantes. Além disso, né, ele começou a pensar sobre o double major, né? Então, entrar na escola de business e economia. E aqui é uma foto bem interessante, porque o Henrique, na escola de negócios, ele entrou também em um programa, ele aplicou e conseguiu essa vaga, um programa para 10 alunos da escola de negócios, em que esses alunos são mentorados por alguém da indústria ou de empresas. E aqui a mentora dele, que acompanhou ele academicamente, dando dicas de desenvolvimento profissional, que era uma mentora do Citibank, né? Então, a escola de negócios faz essa ponte para alunos que entram nesse processo seletivo para terem um mentor do mercado para direcioná-los em como se desenvolver. Além disso, né, Henrique aproveitou também a oportunidade de estudar durante um semestre na Itália. A faculdade tinha convênio com uma universidade na Itália, então ele ficou um semestre também na Itália, era o que ele queria fazer. Então, Henrique, né, se envolveu muito na faculdade, tanto academicamente quanto em todas as oportunidades que a faculdade oferecia. Então, esse é um ponto que a gente gostaria muito de frisar aqui com vocês que estão acompanhando desses casos dos alunos e trazendo um exemplo real do Henrique. Mas, como a gente havia mencionado, o Henrique ainda estava pensando em ser um embaixador da faculdade, né? Nos post-its que ele tinha feito, um dos principais sonhos dele era vestir o tal terno verde que a faculdade dava aos embaixadores da universidade. E no último ano de faculdade, ele finalmente conseguiu. Então, ele falou que foi um dos processos seletivos mais difíceis que ele já passou para ser o embaixador, porque são pouquíssimos, são muitos alunos que fazem a candidatura, mas pouquíssimos entram. Então, no final do processo seletivo, ele tinha acabado de chegar do Brasil, inclusive, depois das férias, e teve a notícia que foi aceito, né? Então, isso aqui traduz muito, né, todo o envolvimento, engajamento que o Henrique teve ao longo da faculdade
e, ao final, conseguindo entrar como embaixador da universidade, que realmente era um destaque acadêmico. Além disso, né, durante o último ano, ele conseguiu um estágio na Deloitte, na Tech Data, desculpa. Então, ele conseguiu já começar a se envolver em termos profissionais. E, no último ano, ele começou a buscar as carreiras, né? O que ele poderia fazer logo depois de formado. Aqui é uma foto da feira de carreira da faculdade, onde várias empresas vêm e oferecem oportunidades para os alunos e procurando, né, já emprego no 4º ano de faculdade, ele conseguiu, ao final, uma vaga na Deloitte, né? Já antes de se formar, a empresa já ofereceu uma vaga para ele, para que no final, ao terminar a faculdade, assim que ele terminasse, ele já teria um emprego garantido, né? Então, isso foi um resultado de todo o envolvimento e engajamento que o Henrique teve ao longo da faculdade toda e com as oportunidades que a universidade oferecia. E esse é um ponto que ele coloca bastante do quanto é importante do aluno se envolver com as oportunidades. Não só, né, academicamente, né, mas é claro que, ao decorrer da faculdade, fazer muitos amigos, como ele fala, nessa faculdade dele especificamente, tem muitos brasileiros, então churrasco, futebol com os amigos, viajar. Então, não só é importante você se envolver e se desenvolver para o futuro, mas também aproveitar muito a experiência, em vários sentidos, né? Então, esse é um ponto que a gente queria deixar aqui com vocês dentro de um caso específico, entrando mais a fundo, o quanto que isso é transformador e lá na frente oferece e aparecem as oportunidades para que esse jovem consiga não só se desenvolver e entrar bem no mercado de trabalho, mas que outras oportunidades também ocorram. Então, hoje ele está nos Estados Unidos, está com visto de trabalho, né, pela Deloitte, e os planos, por enquanto, é ficar por lá e se desenvolver, mas ele diz que hoje, né, o mundo está aberto, né? Tanto pode ser continuar por lá, ou houver uma oportunidade na Europa, ou voltar para o Brasil. Ele hoje se sente muito mais seguro e com muito mais convicto de que vai dar certo, né? Se envolvendo e fazendo tudo o que for necessário, as coisas vão dar certo no final. Tá? E aqui ele trouxe algumas lições, né, de USF que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que ele deixou, né, e gostaria de falar para outros alunos, e até ele fala, se eu pudesse falar isso, né, para o Henrique no primeiro ano de faculdade, as coisas talvez seriam ainda melhores, né, mas, sem dúvida nenhuma, foram lições que ajudaram ele no desenvolvimento e gostaria de passar para outros alunos que pensam nessa mesma oportunidade, né? Então, aqui, 5 lições que ele deixou, para que vocês possam também levar isso, né, para esse projeto e essas oportunidades. E aí, falando um pouco dessa questão da seleção de faculdades, né, já que é um aspecto tão importante, né, entender quais seriam as melhores faculdades para cada estudante, é um ponto que a gente trabalha muito individualmente e de acordo com o perfil e potencial de cada aluno. A parte do perfil do estudante é muito importante a ser considerada em termos de notas, preferências, investimento planejado e possibilidade de bolsa para os nossos alunos. E outros fatores também a gente tem que sempre considerar. Então, selecionar as faculdades para que você tenha essa experiência e você realmente entre na melhor faculdade possível é fundamental para o sucesso desse projeto. Então, o trabalho como um estrategista no nosso processo com o estudante é para que cada aluno, no final do trabalho, chegue numa lista de faculdades em 3 categorias: competitivas, alvos e seguras. Então, todos os nossos alunos, durante o processo de pesquisa com o seu estrategista, é para que vocês entendam muito bem a fundo cada faculdade, tanto no aspecto acadêmico e financeiro. Então, é um trabalho muito importante para que esse sucesso venha no final. Além disso, a gente leva em consideração sempre o orçamento planejado pela família, né? Anualmente, as faculdades elas têm uma variação grande entre uma e outra,
Então, é um aspecto que a gente tem que considerar quando recomendar uma faculdade, que, se for necessário aplicar para algum tipo de bolsa, também tenhamos em mente se o aluno, né, o estudante, vai ter os critérios necessários para aquela bolsa que a família precisa. Então, quando a gente olha o orçamento anual de faculdades, né, como vocês podem ver aí, tem uma variação grande, e quando a gente fala desse custo total, a gente já está incluindo estudo, moradia e alimentação. Então, pegando aqui uma referência dos Estados Unidos, vai desde 25 até 70 mil dólares ano. Tá? Além disso, a gente usa também um banco de dados daqui para fora para trazer todo um material estatístico por trás dessas chances de admissão dos estudantes. Então, é algo que o estrategista, durante o processo de pesquisa e recomendação, usa também como instrumento nas recomendações de universidades para cada aluno. Tá? Aqui alguns dados em relação às bolsas que os nossos alunos obtiveram em 2020. Mais de 70% dos nossos alunos conseguiu algum tipo de bolsa, média de 46%. A distribuição dessas bolsas vai desde 10 até mais de 50 mil dólares ano. Então, quando a gente avalia as possibilidades de bolsa, a gente sempre tem que avaliar qual faculdade vai ter que tipo de bolsa, ou seja, qual é o tamanho daquela bolsa que a faculdade oferece, para saber se vai estar dentro do teto e dos pré-requisitos do estudante. Tá? Então, só para a gente deixar isso bem alinhado com cada aluno e família, de que o processo de pesquisa e de seleção de faculdades é muito importante para o sucesso de todo o projeto. E é claro que, para isso, né, os alunos que entram no trabalho conosco, né, fazem um processo para que eles tenham essa oportunidade de escolha lá na frente. Muitos começam o trabalho, né, no primeiro, segundo ou até mesmo terceiro ano, mas só vão decidir mesmo se vão para o exterior ou não em maio, pós-término do ensino médio, que é quando esses alunos precisam fazer, de fato, a matrícula. Os resultados do Brasil saem antes, geralmente em janeiro, e os resultados do exterior vão sair entre março e abril. Né? Então, quando os alunos começam a faculdade aqui no Brasil, muitas vezes eles trancam a matrícula no primeiro semestre para começarem a faculdade no exterior. Ou seja, aqui também é um projeto para que os alunos do ensino médio possam ter essas portas abertas de escolha lá na frente. Então, todo o processo de candidatura e de entrada no exterior se dá para que vocês, após o ensino médio, possam ter tanto as opções do Brasil e no exterior, caso queiram fazer os dois em paralelo. Bem, eu vou finalizar aqui, vou deixar 5 minutinhos finais para a gente deixar para perguntas e respostas. Nosso contato, o WhatsApp de contato e informação. Quem quiser marcar uma reunião direta com um consultor da sua região para tirar dúvidas específicas, entender um pouco mais sobre como que nós ajudamos, orientamos os alunos no processo de candidatura, de escolha de faculdades, financeiro, como é que isso é possível, se é possível ou não, no aspecto de bolsas para cada família, podem entrar em contato conosco, agendar uma reunião com o consultor da sua região, e com isso vocês vão ter todas as informações para tomarem uma decisão sobre esse projeto. Tá? Então, vou deixar agora esse contato aqui para vocês. Vou começar aqui a entrar nas perguntas e respostas. Parte mais difícil para se adaptar na faculdade fora do Brasil, né? Uma das perguntas aqui. É muito pessoal, né? Tem alunos que sentem uma parte mais difícil na adaptação pessoal de amigos, né? Fazer novos amigos, né? Ficar longe dos pais, ter que se virar sozinho. Tem alunos que ainda não têm muito hábito, né? De se virar sozinho, de lavar sua própria roupa, né? Limpar o seu próprio quarto. Então, às vezes, isso é mais difícil. Mas isso depende muito de aluno para aluno, qual vai ser a parte mais difícil. Dança é considerada uma atividade extracurricular? Sim, sem dúvida nenhuma. Faremos o webinar também. Esse webinar vai estar online no nosso site depois, tá, pessoal? Quem quiser olhar e ver os dados depois, vai estar no nosso site. Cambridge também conta. O certificado de Cambridge, para algumas universidades, pode ser considerada como prova de proficiência, mas na grande maioria não, tá? Para proficiência, realmente é o TOEFL ou o IELTS.
As provas para as universidades, como a gente mencionou no processo seletivo, né? O SAT ou ACT, TOEFL ou IELTS. Essas provas são feitas, as inscrições são feitas online. O TOEFL está com uma edição de Home Edition, né? Feita em casa por conta da pandemia. O SAT e ACT são feitos em lugares específicos que fazem a prova, geralmente escolas internacionais, mas a prova geralmente é feita em lugares oficiais. Para quem ainda não está para quem está no terceiro ano, ainda não tem muitas atividades extracurriculares, o que é o mais recomendado, né? Isso é uma boa pergunta, porque na verdade depende muito do seu objetivo ou de quais faculdades você pretende aplicar, né? Se você está no terceiro ano, a gente está no terceiro ano agora, né? Março, ainda assim dá tempo de fazer e se envolver talvez em 1 ou 2 projetos de relevância, né? Eu recomendaria você falar com um dos estrategistas ou quem estiver mentorando você, porque existem alguns projetos, né, de engajamento que você pode se envolver ainda no terceiro ano, ainda dá tempo sim. Se não, é realmente focar na escola, ir bem na escola, terminar bem as notas, redações, trabalhar bastante nas redações, nos essays e nas provas, né? TOEFL e SAT. Fazer intercâmbio no ensino médio ajuda ou atrapalha? Depende, né? Na verdade, tem que entender o quanto isso vai impactar o seu retorno para o Brasil, para terminar o ensino médio aqui no Brasil. Em termos de notas, se você vai conseguir ter boas notas no exterior também, durante o intercâmbio. E se isso não vai atrapalhar, como eu falei, se você volta para o Brasil e consegue terminar dentro do mesmo timing que você estava previsto em terminar o ensino médio aqui. Tá? Então, tem que avaliar direitinho se vai fazer sentido ou não para o seu processo de candidatura. Muitas vezes, o que a gente recomenda para os alunos, para terem experiências internacionais, que façam durante o verão ou as férias de julho, que são programas que as universidades americanas, principalmente, oferecem, universidades internacionais, na verdade, no geral, para alunos de ensino médio. Então, ao invés de você fazer um intercâmbio durante 6 meses ou 1 ano num high school, que não vai ter um impacto academicamente falando tão grande no seu application, mas fazendo um summer numa universidade muito boa, aí realmente tem um impacto bem significativo. Girl Up é uma boa atividade extracurricular. Falei que dentro do nosso programa a gente já tem o programa de preparação a partir do 9º ano, então recomendo entrar em contato conosco. Então são interações com alunos, né, uma fase de preparação. Recomendo falar com um dos nossos consultores. Trabalhar no exterior pode ajudar, tipo programa de férias e Disney? Sim, assim, se você tiver um work experience durante o ensino médio, né, durante um período curto, é algo relevante a ser colocado no seu application. Ótima pergunta aqui. A aplicação da prova do Duolingo na época de pandemia. A Duolingo, para muitas faculdades, ela está sendo considerada também, ela é feita em casa, ela é bem fácil de marcar, mais de 600 instituições já estão aceitando o Duolingo, então pode realizar a prova e com essa pontuação, dependendo das faculdades que você for se candidatar, pode ser que já seja suficiente para a sua candidatura. Diminuir custos de provas. Algumas provas elas podem isentar a inscrição caso você comprove que você não tenha renda para a inscrição da prova. E universidades que possam usar a nota do Enem como a NYU, teria que usar do 2º ano, já que a NYU e outras faculdades que vão usar a nota do Enem, tá? Muitas vezes elas vão usar realmente a nota do 2º ano, ou você pode mandar a nota que você tirou no 3º ano, que você tem o resultado em janeiro, depois que você enviar o seu application, como uma complementação da sua candidatura. O que pesa nas aplicações, trabalho voluntário ou estágio? Não fazer trabalho voluntário pode influir muito na entrada. Se você, assim, está ainda no 1º ou 2º ano do ensino médio, ou até no início do 3º ano, não tem nada realizado de atividade extracurricular, eu realmente recomendo ser feita o quanto antes alguma atividade relevante para você, né? Seja um trabalho voluntário, seja um estágio,
seja envolvimento nas Olimpíadas acadêmicas, seja criar algo próprio, não tem uma regra pronta, né? O importante realmente é engajamento seu com algo de relevância para você. Aulas de francês conta como atividade, sim. É recomendado citar na application mesmo as atividades extracurriculares que não sejam diretamente relacionadas à área que você quer? Sim, sem dúvida. Nas atividades, você tem que saber qual vai ser a relevância ou qual vai ser a prioridade que você vai colocar na sua lista das atividades que você vai mencionar para a universidade. Mas isso a gente tem que ver sempre a estratégia de aplicação para cada faculdade, o que faz mais sentido. Em que ano do ensino médio é recomendado começar a se preparar para o SAT? SAT a gente recomenda o aluno realizar no 2º ano do ensino médio, tá? Realizar já uma primeira tentativa, uma ou até já 2 tentativas, e deixar uma terceira para o início do 3º ano, se necessário. Bem, pessoal, já estamos chegando aqui a 8h05, né? Como falei, a gente gosta de ficar aqui no máximo 1 horinha para não se estender muito e não cansar, né, vocês. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer poder falar sobre esses assuntos, trazer aí novidades, casos de alunos. Espero que vocês realmente tenham tirado aí algum proveito, né, dessas informações. Como mencionei, teremos outros eventos na próxima semana, com entrevista com uma mãe, infosessions com um estudante. Então, só se inscrever no nosso site e participar e aproveitar essas outras oportunidades de eventos. Tá? Gostaria de me despedir aqui a todos. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.